Um dia, o Adão topou participar de um programa de TV super famoso. Ele tinha que resolver desafios de lógica e enigmas de detetive para ganhar R$1 milhão. Se o homem soubesse aonde aquela decisão o levaria... Quando chegou à emissora de TV, um assistente colocou uma venda em seus olhos. Depois disso, o Adão foi levado a um lugar e lá ficou, sozinho. Após esperar em silêncio por alguns minutos, o Adão tirou a venda. Ele estava em uma sala grande, onde não havia nada além de 4 portas. O homem sentiu que havia alguma coisa errada, mas não sabia dizer o quê. Então, de repente, se deu conta do que era. O teto estava desabando. Ele precisava sair rápido dali. Então se aproximou, analisando as portas com mais cuidado. Lá encontrou bilhetes que descreviam o que havia por trás de cada uma. Na primeira, um lago cheio de piranhas. Na segunda, um cômodo onde uma avalanche aconteceria assim que ele colocasse os pés dentro. Na terceira, fios de alta voltagem pendurados sobre um chão molhado. E a quarta porta dava para o 15º andar, onde havia apenas uma janela. O Adão sabia que precisava se decidir rápido, então abriu uma porta e pulou para dentro dela pouco antes de o teto cair. Por sorte, era um lugar seguro. Quantas portas ele abriu? O homem escolheu a terceira porta. Os fios não estavam encostando na água do chão e havia um pouco de espaço entre eles e o piso. Ou seja, era seguro engatinhar abaixo dos fios. O Adão partiu para a próxima sala e lá encontrou um bilhete com uma tarefa escrita. Uma moeda foi colocada dentro dessa garrafa vazia, que depois foi tampada com uma rolha. Você consegue retirar a moeda daí sem quebrar a garrafa e sem tirar a rolha? O homem não precisou de muito tempo para tirar a moeda. O que será que ele fez? O Adão empurrou a rolha para dentro da garrafa e balançou a moeda até ela cair. A próxima tarefa é descobrir quem é o criminoso. Uma senhora estava andando pelo parque quando um estranho pegou sua bolsa e saiu correndo. A mulher foi à delegacia e relatou que o homem estava usando um casaco, um chapéu e óculos. Ele também tinha bigode. Os policiais partiram para a direção que ela apontou e pouco depois encontraram o chapéu, o casaco e os óculos jogados no chão. Então, suspeitaram que o criminoso tivesse se escondido na cafeteria que havia ali perto. O Adão tem uma foto de cada um dos 4 homens, todos são clientes da cafeteria. Ele precisa descobrir qual deles roubou a bolsa da senhora. Sem pestanejar, aponta para um dos homens e sua resposta está certa. Qual deles é o ladrão? Não deve ser o que está usando o boné, nem o que está agasalhado. O criminoso também se livrou dos óculos. Ou seja, o procurado pela polícia é o da direita, e ele tem um pequeno machucado acima da boca, o que indica que deve ter se livrado do bigode às pressas. Com o enigma resolvido, o Adão pode seguir com o jogo, e pouco depois acaba descobrindo que precisará atuar como detetive de novo. Um artista famoso estava quase terminando sua nova pintura, mas precisou ir embora para a França. Era um assunto urgente que o fez passar uma semana em Paris. Quando voltou, encontrou sua obra de arte destruída. Alguém havia derramado tinta preta sobre a tela, e aquilo tinha acontecido havia pouco tempo, pois a tinta ainda estava fresca. O artista ficou furioso. Ele chamou sua funcionária da limpeza, o jardineiro e o funcionário da manutenção e os interrogou. E disse: "Alguém estragou minha pintura enquanto eu estava fora. Algum de vocês sabe o que aconteceu?" "Nunca entrei no seu estúdio sem a sua permissão", disse a funcionária de limpeza. O funcionário da manutenção acrescentou: "Não usamos tinta preta para fazer reparos na casa. Não sei quem fez isso." O jardineiro ficou irritado. "Trabalho aqui há 15 anos. O senhor acha que eu seria capaz de uma coisa dessas?" Todos eles pareceram sinceros. Mas quem é que estragou a pintura? O Adão é esperto e percebeu na hora que o culpado era o funcionário da manutenção. O artista não tinha falado para eles como a tela havia sido estragada. Como a resposta estava correta, o Adão pôde continuar. Ele entrou em um corredor estreito. Lá, em cima de uma mesa pequena, tem um copo de suco de laranja que parece estar cheio até a metade. Mas o Adão precisa checar se está mesmo.
Como ele poderá fazer isso sem usar nenhum instrumento de medida e sem tirar o suco do copo? O Adão inclinou o copo até o suco quase atingir a borda. O fundo não ficou visível, então concluiu que o copo tem mais da metade de suco. Se uma parte do fundo estivesse visível, significaria que estaria cheio até menos da metade. O próximo enigma que o Adão precisa resolver é o seguinte: um homem está pensando sobre o quão rápido sua vida está passando. Antes de ontem eu tinha 34 anos e no ano que vem terei 37. O curioso é que não errou nos cálculos. Você consegue adivinhar em que dia ele faz aniversário? Depois de passar 20 minutos tentando decifrar essa questão, o Adão finalmente conseguiu. O que será que ele respondeu? O homem faz aniversário no dia 31 de dezembro. Ele está pensando sobre isso no dia 1º de janeiro. Um dia antes do seu aniversário, ele tinha 34 anos. No dia seguinte, fez 35. Um ano novo começou um dia depois, e nesse ano ele fará 36. Então, no ano seguinte, terá 37 anos. O enigma foi resolvido, e o Adão recebeu permissão para ir para a próxima sala. No meio dela, há uma grande tela de TV. De repente, ela é ligada. O Adão vê duas garotas indo para um porão escuro. Não, não, não! Ele sussurra. É assim que todos os filmes de terror começam. E não dá outra. A porta se fecha assim que as garotas entram. Aquilo foi tão inesperado que o Adão deu um salto da sua cadeira. As duas gritam. Como a energia acabou, uma delas liga a lanterna de seu celular. Elas veem 3 portas. Tem alguma coisa se mexendo atrás da primeira. Quem está aí? O Adão ouve uma delas falando. A voz dela está trêmula. Parece que a primeira porta esconde... Ah, não! Vários zumbis famintos! Um fogo enorme está queimando tudo atrás da segunda porta. E se as garotas abrirem a terceira porta, verão um monte de fios elétricos desencapados. Então, uma voz diz para o Adão: você precisa dizer qual das portas elas devem escolher. Se errar, elas morrerão. Pensa em uma pressão, hein? Por sorte, o Adão é inteligente e consegue salvar as meninas. Qual das portas ele escolheu? A terceira não tem energia elétrica, então os fios são totalmente inofensivos. O próximo enigma que o Adão precisa resolver é um de lógica. Um mago fez seus prisioneiros escolherem entre 2 portas. Atrás de uma delas tem um dragão furioso e da outra há um baú com ouro. Se escolherem a porta certa, poderão sair do castelo e ficarão ricos. Mas se escolherem a errada, será o fim da linha para eles. Há 2 placas nas portas. Uma sempre mente e a outra diz a verdade. Na primeira está escrito: o tesouro está aqui. O dragão está na porta ao lado. A outra placa diz: o tesouro e o dragão não estão na mesma sala. Onde está o tesouro? O baú do tesouro está na segunda sala. A segunda informação é verdadeira, então a primeira é falsa. O Adão sabe que o show precisa continuar, mas para onde deve ir agora? A sala onde está tem 4 portas, uma em cada parede. Depois de dar uma olhada ao redor, vê um bilhete em um canto. Ele o pega e vê que tem uma coisa estranha escrita. Após pensar por um bom tempo, o homem abre um aplicativo em seu celular, olha para ele e sai por uma das portas. O que a palavra do bilhete queria dizer? E que aplicativo é esse? O Adão virou o bilhete de cabeça para baixo. Agora dava para ler a palavra sul. Depois, ele abriu o aplicativo de bússola em seu celular para descobrir qual das portas dava para o sul. Agora só faltava mais um desafio, e era outro caso de detetive. A Ruth estava de mudança para outra casa. Enquanto estava ocupada organizando as caixas, alguém entrou e furtou seu notebook. A garota foi até a casa dos vizinhos para ver se alguém tinha visto algum movimento suspeito na rua. O Eric disse que ficou dentro de casa o dia inteiro, pois estava com febre. A Emília disse que nem sabia que ela estava se mudando dali. E o Jonathan explicou que tinha acabado de chegar do trabalho. Quem pegou o notebook da Ruth?
O Adão é um cara observador, então viu que o carro do Jonathan estava com uma camada grossa de neve. O cara tinha mentido, ele não estava no escritório. Finalmente, o Adão consegue voltar ao hall principal da emissora. Ele passou por todos os desafios e decifrou todos os enigmas. Bem, acho que temos o mais novo milionário do pedaço. E adivinha quem já está esperando por ele lá dentro? A mulher dos impostos. Puxa vida! Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.